A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos, número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, é um conselho, amados. Nós vimos aqui os justos e os ímpios. Nós vemos que nós, cristãos, aqueles não rejeitam, rejeitando os maus conselhos, não somente para cristão, mas para todos, rejeitando os maus conselhos. Os maus conselhos nós temos que rejeitá-los. Nós vemos aqui, tiramos esse tema da revista da Escola Dominical, cujo autor desta revista, Betel, é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que diz assim: os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Que temos aqui o Salmo 101, Salmo 1, do 1 ao 6, que nós acabamos de ler. Mas para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Nós vimos que muitos conselhos que levam à perdição até à morte, amados. E tem conselhos maravilhosos, que se nós fosse pegar os conselhos maravilhosos, muitos que temos aqui na Bíblia, que não daria para ser falado tudo neste momento aqui, que há a prosperidade, que há a riqueza. Aquele que ouve um bom conselho, ele é bem-aventurado. Como diz aqui, o salmista diz aqui, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele é feliz, aquele que não anda. Ele é bem-aventurado. É isso que nós temos que fazer, seja você crente ou não crente. Tem conselhos que nos levam à morte e à destruição. Como eu já disse, muitas vezes aqui nós vemos os 3 verbos são progressivos, por dentro e por fora. Os 3 verbos são progressivos: andar, alinhar-se, deitar-se, parar ou posicionar-se, e assentar-se, identificar-se. Diga-me com quem andas e lhe direi quem és. É isso aí, amados. Quando ele diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, é isso aí, nós não sentarmos nas rodas daqueles que se escarnecem, e nem dos pecadores se escarnecem. E nós, pelo contrário, o seu prazer, o prazer daquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, pelo contrário, o prazer dele o seu prazer está na lei do Senhor. Que lei, amados? A Bíblia.
na lei do Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas profecias fiéis e verdadeiras, que nós não precisamos duvidar delas. E nós vimos aqui a palavra do Senhor, pelo contrário, o seu prazer, ele estar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. A pessoa que faz isso, ela é bem-aventurada, amados. Nós vimos que conversas não edificam, são conversas e conselhos, conhecendo o conselheiro, conversas que não edificam, tende a contaminar as orientações que recebemos de Deus. Há pessoas que têm um bom índole, um bom entendimento da palavra do Senhor, têm conhecimento de Deus, ela vai ouvir palavras contrárias, palavras que muitas vezes que não edificam e tentam a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Porque nós somos assim. Muitas vezes tem um ditado, essa Maria vai com as outras. Muitas vezes nós olhamos e vemos conselhos que não vai nos edificar, ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus. É abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. E esses conselhos aqui não é uma pessoa te dando. Muitas vezes vemos esses conselhos no aparelho de um celular, na televisão. São conselhos que vêm a você. Não, para isso não é problema, não tem problema. Tudo bem. E nós vimos que não é por aí. Essas pessoas não são, então nós podemos guardar os nossos ouvidos para não ouvir maus conselhos. Nós vemos que seu prazer, esse prazer seja alegria, é água, como se diz, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água. Você sabe que é plantada, aqui a Bíblia, ela nos, como o exemplo que dá, que nós somos como plantas. Vários exemplos, somos ovelhas, somos plantas. E aqui nós vimos que a planta, quando ela está plantada junto a uma corrente de água, essa planta, ela está sempre viva, e nós podemos ver aqui, que abre a casca dura da semente da palavra, tornando-a viva, fazendo-a germinar. Quantos estão mortos? E muitas vezes até dentro da casa do Senhor estão assim. Quantos estão fora, que não conseguem, aqueles que afastaram dos caminhos do Senhor, desviaram do caminho certo, foram para um caminho tenebroso de escuridão, que não leva a lugar nenhum, que não leva a salvação. E nós vimos aqui que a palavra de Deus fazendo-a germinar. Existe uma lei objetiva nas Escrituras. E também a lei do amor, que incorpora toda a lei escrita, o amor. Essa palavra nós temos que ter ela dentro das nossas vidas, manter dentro de nós a lei do amor. Se nós amamos, temos esta lei, como se diz, qual é a lei do Senhor? Podemos citar esta lei. A lei do Senhor, na lei medito dia e noite, a lei do amor. Quando nós amamos, nós perdoamos, suportamos, liberamos perdão. Sabemos falar, sabemos no trato, no pensar daquela pessoa, não com pensamentos negativos. Os lábios não mentem, não enganam, porque ela medita na lei do Senhor, neste amor. Toda lei é escrita, incorpora a lei do amor toda escrita, medita uma arte de uma disciplina perdida para a maioria das pessoas. É uma arte de uma disciplina perdida para as pessoas,
para a maioria das pessoas hoje, amados, de dia e de noite, de forma disciplinada, ao começar o dia, durante o dia e ao findar do dia, está meditando nesta palavra. Mas nós podemos ver que hoje a agitação, a correria, o trabalho, o cansaço, o esgotamento, não tem tempo para isso. Não tem como meditar na palavra. É o filho, é a filha, é o marido, é a esposa, e sucessivamente. Mas nós podemos parar, respirar, contarmos até 10 e olhar para dentro de nós. Quando nós fazemos isso, nós vamos fazer o quê? Um cuidado a nós mesmos, uma análise a nós mesmos, como que eu e você, nós estamos diante do Senhor. Parar, dar uma parada, uma pausa e olhar para dentro de nós, virar, opa, alguma coisa está errado. Você que está dentro da casa do Senhor, você que está fora, está totalmente uma vida agitada, atribulada, sem paz, sem alegria. Quanto mais faz, mais vai fazer e não há alegria, ansiedade, nada preenche o seu vazio. Mas nós vemos aqui que nós temos que uma disciplina, de uma forma disciplinada, ao começar o dia, durante o dia, ao findar do dia, colocar louvores, hinos que edifica, hinos que elevam-se a Deus, hinos de adoração, hinos que nos satisfaz a nossa alma, hinos que levam a grandeza do Senhor. Colocar hinos, se não trabalha na casa, um lugar que você pode pôr, um ambiente que você pode colocar louvor. Hoje nós vimos louvores da Bíblia cantados no YouTube, que nós podemos ouvir louvores cantados, tirar um tempo para a palavra do Senhor. Esses versículos expressam bem o compromisso básico da disciplina com a palavra de Deus. Eles devem ser memorizados para podermos meditar neles. Meditando, Senhor, se eu não amo, eu quero amar. Se eu não perdoo, eu quero perdoar. Se eu estou assim, assado, eu quero, Senhor, eu quero o melhor, porque a Tua palavra tem o melhor para mim. Nós vimos que é plantado, como se diz aqui, ó, ele é como árvore plantada. Quem é como árvore plantada? Aquele que não manda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é plantado, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, a qual nós podemos ver. Ser bem plantado é o início, mas não é o suficiente. Lembre-se da parábola do semeador que plantou e acaba morrendo. Nós temos que plantar, que haja onde pode correr raízes, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amados, isso é promessa para mim, para você, para nós, de nós estar bem sucedido, primeiramente os céus. Para nós estar bem sucedido na terra, nós temos que estar bem com Deus, nós temos que estar bem plantado. Esse é bem-aventurado, está bem plantado, junto à corrente de águas, nutrido, cuidado. Sem raízes, nós nos perdemos. Sem ajuda dos outros, enfraquecemos. No devido tempo, existe um tempo para tudo, como se diz, no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Já viu uma planta, uma árvore plantada junto às águas, à beira das águas? Você passa entre o ano e sai ano, vem o calor, vem o frio, vem o outono, o inverno. Tá ali a seca, ela está ali verde, florescendo, dando seu fruto na estação. Nós podemos, devido tempo, existe um tempo para tudo nessa vida, um tempo para frutificar, um tempo para ficar quieto, parar, aprofundando nossas raízes. Neste momento nós agradecemos a Deus, seja com quem nós estamos passando, mas nós vemos aí que nós aprofundamos as nossas raízes.
dá seu fruto, bem-sucedido, prosperará. 3 chaves para uma verdadeira doutrina da prosperidade. Nós podemos ver primeiro, porque hoje a prosperidade e a preocupação está com o terreno. E eles inverteram, primeiro buscando a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas hoje estão correndo atrás de coisas, por isso que não tem tempo de orar, tem tempo de ler Bíblia, porque a sua preocupação está com a terra, com o reino deste mundo, amados. E nós vimos aqui a palavra do Senhor, que o primeiro é andar no conselho de pessoas espirituais, procurando discernimento, a mente e o coração de Cristo. Isso que é prosperidade. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, podemos ver que a preocupação de Deus está com o reino e não com o terreno, porque o terreno, eu e você, nós temos o terreno. O terreno Deus tem nos dado, tem nos abençoado, dando saúde para trabalhar, para prosperar. Temos aqui mais o espiritual. Lembrai, comprou de site como estamos diante do Senhor, a nossa vida espiritual. Então nós vimos aqui no seu tempo andar no conselho de pessoas espirituais, procurando discernimento e a mente do coração de Cristo, permanecer na lei do Senhor e em sua palavra, sua lei real, a lei do amor. É isso que nós temos que correr atrás, receber mais de Deus do que dar a outros. Assim é possível viver enraizado e transbordando, amados. Aí está o segredo para eu, para mim, para você. Não é a riqueza, não é o dinheiro, não é posições, não é títulos, não é diplomas, mas é nós estarmos ligados com o Senhor, meditar nele, enraizado em Cristo, criar raízes, termos a mente de Cristo, o coração de Cristo, e nós recebemos o amor, nós seremos viver enraizado e transbordando. Quando nós temos isso, não há preocupação para nada. Nós vimos, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento despreza. Mas eu quero parar somente aqui, amados, que eu e você podemos ser aquele bem-aventurado, aquele que anda que não anda no conselho dos ímpios. Quando nós vimos aqui, rejeitamos os maus conselhos e apegamos a palavra do Senhor. Pessoas que têm conselhos bons para nos dar, pessoas que têm índolos, maturidades, pessoas que têm raízes profundas, pessoas que têm intimidade com Deus. Esses conselhos que nós devemos apanhar dessas pessoas. Não procurar pessoas vazias, ocas, que elas não têm nada nem para elas mesmas. Mas que Deus assim vos abençoe. Rejeita os maus conselhos e seja uma pessoa, um homem, uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada, feliz, quando nós colocamos em prática esta palavra e nós criamos raízes. Olha, um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe vocês ricamente.